bem-vindos vocês que estão aqui no Santa Cecília TV. Hoje nós vamos falar um assunto muito sério, mas é muito sério mesmo. Nós vamos falar como é que você escolhe e contrata de verdade uma empresa de prevenção e combate a incêndio. E por que o AVCB penduradinho ali na portaria não é o suficiente na hora do combate a incêndio. E eu trouxe dois convidados aqui. O primeiro é o Danilo. Eleutério ou Teixeira, Dan? Eleutério. O Danilo Eleutério, síndico profissional, já há quantos anos? 8 anos. 8 anos, advogado. Sim. Conheço desde pequeno. E ele vai falar um lado desse assunto, é quem contrata. E também está aqui Giovanni, engenheiro, especialista em combate e prevenção de incêndio da RR. Já esteve aqui, já é o nosso casquinha de bala também. E ele vai dar todo o lado oculto, gente, porque eu vou sugar todo aquele vício, aquela pegadinha que tem na hora de você escolher a empresa. E ele vai dizer o porquê que não basta ter só o AVCB. Esse é um assunto muito importante, porque é um assunto relacionado à segurança dos condôminos, né? Com certeza. E aí hoje a gente vai trazer aqui, a gente fala trazer a lume, né? Botar os holofotes nesse assunto. E a gente vai começar com você, Dani. Danilo, na sua experiência, qual é o erro mais comum que um síndico pode ocorrer na hora de contratar um especialista para tirar o AVCB? Tá, vamos lá. É uma lista, né, amigo? Eu te botei numa enrascada, mas tu vai conseguir desenvolver isso. Vamos lá. A gente tem que buscar uma empresa especializada, né, que seja, tem um nome de referência no mercado. Perfeito. Eu acho que a gente parte por aí, inicialmente. E depois a gente tem que saber se ela está habilitada para isso. Porque não são todas as empresas no mercado hoje, né, que estão habilitadas para dar essa assessoria, porque não é uma ART só que a empresa ela emite, né? Eu acho que o Giovanni aqui vai poder colocar isso na fala dele. São várias ARTs, né? Porque são vários. Você tem bom, o AVCB ele pega o prédio como um todo. Exatamente. São várias questões de segurança ali que tem que ser... São muitos sistemas juntos conversando, né? São laudos específicos para cada tipo de sistema. Então você tem que ter um teste do sistema de hidrante, um teste para o sistema de alarme, a porta corta-fogo, iluminação de emergência. Então são vários itens que para cada item você tem que ter uma especialidade de uma referência, né? De alguém que saiba e entenda do assunto e possa dar um laudo, um parecer de acordo com a especificidade do assunto. Danilo, o que você acha que é a maior armadilha? É o preço? É a confiança no vendedor? Ou é o prazo que ele te entrega isso? Olha, o preço eu acho que é a maior armadilha, né? Porque aquele que não sabe o que efetivamente tem que ser feito no condomínio, ele vai pelo preço, né? E aí ele acaba pecando. Né, o síndico, às vezes não o síndico profissional, porque ele tem essa expertise, o síndico morador, né, ele acaba indo pelo preço. Agora, se a gente for verificar o que de fato tem a empresa, né, são muitos requisitos que ela tem que ter para dar emitir o AVCB. Né, e a gente tem dentro do bombeiro, às vezes, as normas técnicas, que mudam de ano em ano. Então, aquela empresa ela tem que estar atualizada com aquelas normas técnicas. Senão, ela não vai conseguir, dentro de um prazo, te apresentar um AVCB que você necessita. E isso recai no quê? Recai no seguro do condomínio, né? Recai num eventual acidente no condomínio. Esse é o pior. Imagina só, você ter um acidente dentro do condomínio e você não ter um AVCB, né, um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Você já está apresentando uma documentação para a seguradora deficiente. Você já começa errado, né? A gente vai falar um pouquinho que não é só o AVCB em si que é necessário, mas quando você nem tem, tu já começa errado. Tu já abriu o olho errado, então não tem nenhum argumento, né? E aí
A grande dificuldade, eu acho, que vocês têm síndicos, o síndico orgânico que a gente fala, o profissional, também é você convencer o condômino desses requisitos que você segue. Eu acho que é a grande dificuldade que você deve ter, chegar na Assembleia e falar, olha, eu tenho que contratar isso aqui por conta desses requisitos. Ah, mas esse aqui está mais barato. Ah, mas um amigo bombeiro deu um valor muito mais em conta. Eu acho, e esse é o fundamento, é isso que a gente quer mostrar aqui. Que por trás, simplesmente, do preço, existe uma série de questões. E o Giovanni vai contar quais são essas séries de questões, o que precisa para uma empresa estar completa para poder prestar esse tipo de serviço, Giovanni. Olha, principalmente a capacidade técnica de quem está por trás da empresa, né? Então, alguém que esteja com uma experiência no ramo e entender, né, as especificidades do condomínio, o quadro de segurança que você tem que propor ali para promover a segurança como um todo de quem habita aquele condomínio, né? Você não está somente zelando pelo patrimônio, mas sim principalmente pela vida daqueles condôminos. E você tem vários itens, né, que você deve pesquisar por conta das normas técnicas e estar de acordo com o que preconiza cada uma delas e como você fazer aquela análise técnica do que realmente é pertinente e possível você realizar naquele condomínio para que de forma segura aquele prédio esteja de acordo com o que o bombeiro exige e normatiza, né? Quais são as engenharias? Desculpa te cortar, mas Não, quais são as engenharias que estão comprometidas nesse processo todo do AVCB? Tem vários tem várias engenharias ali, né? Engenharia civil, engenharia elétrica, mecânica, então é uma junção, né, de fatores, a parte estrutural, a parte elétrica, hidráulica também entra bastante nesse assunto. Então, não ter um engenheiro que tenha capacidade de juntar todas essas áreas numa só é um grande diferencial, né? Você poder atender todas as especificidades que um laudo do Corpo de Bombeiros exige. Então, são muitas expertises, né, para você juntar e entregar no final um documento que comprove e corrobore todo aquele sistema de segurança no condomínio. Danilo, você já assumiu algum prédio? Deve ter assumido algum prédio, porque aqui em Santos faz muito pouco tempo que a gente tenha essa ideia de que o AVCP é necessário, né? Acho que só a coisa começou a acontecer realmente quando a gente começou a ver a Boate Kiss pegando fogo, e aí também teve uma movimentação de fiscalização dos bombeiros para os prédios que não têm o AVCB. Você já pegou algum prédio que estava totalmente desqualificado? Tipo, não tem o AVCB, não tinha nem sequer as sinalizações, e aí você fala, meu Deus, e agora? Por onde eu começo? Já aconteceu? Sim, já aconteceu, né? A responsabilidade do síndico, ela é extensa, né? Ela parte do civil e ela entra até no criminal, né? E o que a gente sente nessa situação? Se eu não tenho uma segurança para poder trabalhar, né, para poder garantir a segurança de quem está ali morando... É o teu nome que está ali, né? Exato. Eu não vou ficar no prédio, né? Eu tenho por certo isso. E aí, quando a gente entra e vê uma situação dessa, a gente faz o estudo, chama uma empresa especializada e a gente chama uma assembleia, né, mesmo que extraordinária, para mostrar aquela situação, porque as pessoas não têm nem conhecimento de que aquilo ali é uma obrigação do condomínio, né? E o ponto-chave que eu entendo de convencimento do morador é você colocar que não, a gente vai melhorar a entrada do prédio, a gente vai melhorar a escadaria, Exatamente. a gente vai melhorar a área de lazer, né? E quanto à vida, né? O que a gente vai fazer com relação à vida se aqui tiver um incêndio e não tiver um meio de combate? Exatamente. Né? Ou uma sinalização, rota de fuga. uma rota de fuga, né? Aí você consegue, né? Você tem que ir na ferida. Tem. Né? E a Tem ferida que doer, né? Imagina só se um ente querido seu não consegue sair do seu apartamento por falta de uma medida de combate a incêndio. Perfeito. Na hora do incêndio, na hora de uma rota de fuga, porque muitas vezes o incêndio não precisa nem acontecer no condomínio, muitas vezes acontece dentro do apartamento. Aquele andar, ele tem que ter a rota de fuga dele. Imagina um idoso
descendo a escada, sem sinalização, se perde, cai, porque a gente tem prédios antigos, aquelas escadas em caracol, que precisa, é outro nome que fala, né? Caracol é caracol? Que precisa do antiderrapante. Tipo leque, né? Isso, tipo leque. A gente Nada como especialista. Estamos falando com especialista, tipo leque, que precisa do antiderrapante, a pessoa cai, se machuca. Então, eu tô dando essa vertente, porque a gente vai já para o nosso intervalinho, e eu quero que o Giovanni me conte, fale pra gente, o porquê não basta ter o papelzinho do AVCB. E depois, porque o AVCB, o alvará, ele tem uma duração, não é duração que se fala, uma validade de 3 a 5 anos, né? Dependendo do tipo de edificação que não você tem. Porém, não só vale o que está escrito naquele papel, né? Você tem que ter o sistema de prevenção e combate a incêndio pronto a ser utilizado. Nós vamos no nosso break e vocês voltem daqui a pouquinho, porque ele vai contar tudinho sobre isso, que isso é muito importante. A gente volta já já. A iFor Engenharia é uma empresa com foco em engenharia elétrica, preparada para atender você, cliente, da melhor forma. Atuamos na área condominial, tanto na área residencial, também na área industrial, aqui na Baixada Santista. Atuamos com projetos marcantes para garantir a adequação desde a entrada de energia, centro de medição, quadros administrativos, quadros de bomba, sistema SPDA. Se você ainda não conhece a gente, acesse os nossos canais. A todo um time de engenharia preparado para te atender rápido e com eficiência, como você precisa, como você merece. Vai ser um prazer ter você com a gente. Segurança é proteger pessoas, patrimônios e garantir tranquilidade. Há 36 anos, a Antec é líder em portaria remota na Baixada Santista e referência em segurança para condomínios. Monitoramento 24 horas e controle inteligente de acessos para mais segurança e eficiência. Antec. Segurança inteligente para o seu condomínio. Com 33 anos de tradição, o SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, oferece toda a orientação que seu condomínio precisa. Além de lutar pela defesa da categoria patronal junto ao Sindicato dos Empregados, o SICOM quer que os condomínios do Litoral Paulista tenham mais qualidade na gestão. Por isso, oferece cursos de síndico profissional e também presta atendimento para associados e não associados. SICOM, a mão amiga no momento certo. Acesse sicom.net.br. E voltamos aqui com Danilo, meu síndico profissional, Giovanni, meu especialista em... E não é que a gente fala especialista em AVCB, não é. Especialista em engenharia de combate e prevenção de incêndio. Vamos falar correto, não é isso? Principalmente em prevenção de incêndio. Em prevenção de incêndio. É o mais importante. Falando em prevenção de incêndio, Giovanni, fala para as pessoas, por que não basta ter só o AVCB? Bom, não basta ter somente o AVCB, porque você precisa ter todo aquele sistema de prevenção e combate a incêndio atuante. Então, eu falo da Baixada Santista aqui, um exemplo claro é a questão da maresia. A maresia aqui é muito forte e atuante. Então, você tem um sistema de alarme, você tem uma luz de emergência, você tem componentes eletrônicos, elétricos, que são altamente corrosivos. Então, aquilo, se você não tiver uma manutenção preventiva e corretiva, em questão de dias, meses, aquilo vai se deteriorar. Por exemplo, para as pessoas terem uma ideia. Por exemplo, o sistema de alarme de incêndio. Você faz a vistoria do Corpo de Bombeiros, você tem uma alvará aprovado. Isso é para hoje. Passou-se 3 anos. Mas vale daqui a 3 anos a renovação. Porém, daqui a um mês, pode ser que a sua botoeira não esteja mais funcionando, a sua central de alarme não esteja funcionando. Em uma situação de emergência, você não tem como avisar os moradores. Você vai ficar interfonando, o zelador, o síndico, ou o porteiro vai interfonar andar por andar. Não, você tem um sistema de alarme que você dispara e você avisa todos os moradores condomínios que há um princípio de incêndio e como agir dessa forma, né? Você evacuar de forma correta, utilizando uma escadaria, não os elevadores. É muito importante também ter uma sinalização de emergência indicando isso.
Muitas pessoas não sabem. Em uma situação de emergência, algumas pessoas acabam querendo utilizar o elevador. Sim. E não é possível, porque você pode ter uma falta de energia, o elevador pode estar com princípio de incêndio também. Então, tem que ter, né? Além disso, a brigada de incêndio é muito importante. Isso é o terror dos condôminos, ela não é uma dificuldade? É uma dificuldade. Que assim, não é muito bem atendido porque as pessoas realmente não têm interesse em participar. Geralmente são mais funcionários, um ou outro condômino. E no princípio de incêndio, né, numa situação de emergência, manter a calma para você gerir as pessoas e evacuar todo mundo de forma correta, que não haja esmagamento, empurramento, ninguém caia, ninguém se machuque, é essencial. Então, ter uma brigada de incêndio treinada e capacitada todo ano, se você fazer a reciclagem dela, é fundamental para você ter uma evacuação de emergência tranquila e de forma segura. Você sabia, Danilo, que era porque a gente entende como prevenção e combate de incêndio, porque é uma coisa muito notória, a questão da recarga dos extintores, do teste da mangueira. Mas você tinha noção que existiriam outras manutenções necessárias além disso, principalmente nos prédios hoje que são maiores, né? Você tem muito mais a comunidade condominial maior. Essa questão da brigada de incêndio, a gente acabou de falar, é uma dificuldade. E é necessário, por que é necessário? Porque precisa ter alguém calmo, que saiba o que está fazendo na hora do incêndio. Porque na hora do incêndio todo mundo quer sair correndo, né? E precisa de alguém calmo. Você tinha... você vai dizer que sim, que você tinha, porque eu sei que você tinha, mas finge que não. Noção de que era necessário você pensar todos os anos... Não só esperar isso decorrer os 5 anos lá da validade do AVCB, mas que você tem que pensar nisso todos os anos. A questão de reciclagem da brigada de incêndio, de fazer manutenção prévia de todos os equipamentos, não só a questão do extintor, não só a questão da mangueira. Sim, a gente tem aqui no condomínio um manual, né? De manutenções. E dentro desse manual de manutenções, a gente coloca o que o Giovanni estava colocando aqui, né? Que ele elenca ali em qual periodicidade você tem que fazer a manutenção de cada equipamento. E a questão da brigada de incêndio, o próprio treinador da brigada de incêndio, ele fala, eu preciso de uma pessoa de cada andar. Né? Por quê? Porque, por vezes, você consegue, sabendo manusear um extintor, apagar o início do incêndio. Sim, também é importante, né, né, Giovanni? Por quê? Porque ali você consegue extinguir o fogo e ele não se alastrar a ponto de você ter que chamar o corpo de bombeiros. Sim. Né? E essa questão da reciclagem, a gente, como o síndico profissional, entende que ela é necessária. Né? Mas é difícil você conseguir com que o morador participe da brigada de incêndio. Tem essa consciência, né? Você sente essa dificuldade, Giovanni, quando você vai fazer o treinamento? Sente a dificuldade, tanto que a gente tenta, de forma com o síndico, com os condôminos, verificar um melhor dia, horário que possam participar. Às vezes dividimos em 2, 3 turmas. É isso que eu ia falar. Quantas vezes você tem que voltar no prédio? Geralmente a gente faz 2 ou 3 turmas, porque assim... No final de semana eles adoram. Semana, de sábado, né? Infelizmente que é o dia que o pessoal mais consegue ter Sim, adesão, tá mas ali disponível. O importante é que o pessoal esteja treinado, capacitado e habilitado para agir uma situação de emergência. O Danilo falou da questão do extintor. Em muitos casos, as pessoas não sabem diferenciar para que serve um extintor de água e um extintor de pó. Então, você vai utilizar um extintor de água num incêndio circuito elétrico, ou até já vi situações de uma cozinha. Pegou uma panela com óleo, você vai utilizar a água para apagar o fogo daquele óleo? Eu já vi situações de restaurante acontecer. O princípio de explosão. Então, são situações básicas, mas que uma brigada de incêndio, altamente capacitada, conseguiria identificar e diferenciar num momento de emergência. Já que a gente chegou no assunto condômino, né? Que eu acho que... E é tão importante a gente falar isso pro condômino, porque um dos fundamentos do Condomínio Legal, porque agora a gente está na TV, amigo, é justamente conscientizar o condômino, porque quando você conscientiza o condômino, o trabalho do síndico profissional e do síndico orgânico fica muito mais fácil, porque
é trabalhoso você convencer o condômino que tem necessidade de participar da brigada de incêndio, que tem necessidade de aprovar uma proposta sua baseada em questões de segurança e não só necessariamente em questões de valor, de preço, né? Então a gente está aqui o tempo inteiro martelando e jogando esses assuntos para que o condômino ele se conscientize, né? Para que a gente transforme os nossos condemônios em condoamores, né? A gente está aqui para isso. Aí falando em condoamores, corredor não pode ter. A primeira coisa que você vai chegar lá num condomínio, vai olhar assim os corredores, você vai falar o seguinte: tem que tirar essas lixeiras daqui, não pode deixar os sapatitos, você vai ter, né? Não pode deixar aquele monte de sapato antes de entrar na unidade. E aí, como é que vocês dois conseguem convencer os condôminos a obedecerem isso? Porque eu sei que eu já sei que é muito comunicado, mas como é que vocês conseguem convencer o condômino dessas questões assim? Porque você muda o uso e costume do condomínio. Eles estão acostumados a deixar ali, né? Tem gente que está acostumada a sair da portinha, coloca o lixinho ali na lixeirinha, na saída, o conforto, tem que tirar essas pessoas da zona de conforto. Tem gente que não quer que entre a gente está cansado de ver corredores cheios de sapato, né? A gente não vai nem falar que isso é proibido pela convenção em si, mas a gente vai, tudo bem, passou isso, a gente tá na questão do uso costume. Como é que isso funciona? Como é que você convence? Tu ajuda a convencer? Olha, nós tentamos conscientizar de várias formas, né? Comunicados, videoreferência, instrução, mas acho que na prática, demonstrando na brigada de incêndio, que é uma coisa que a gente faz na simulação, é mostrar, num caso real, como aquele cesto de lixo, prancha de surf, cadeira de sol, guarda-sol, atrapalha a sua evacuação de emergência, a sua rota de fuga. Então a gente faz uma simulação, a gente coloca um cesto no corredor, primeiro ele vai ficar no canto. Olha, não, realmente, está aqui no canto, não vai atrapalhar a sua rota. Mas desce uma pessoa, desce duas, começa a esbarrar, ele começa a se movimentar. O problema é isso, a movimentação daquele equipamento, ele vai, de algum momento, entrar no meio da sua rota. Então, uma situação de emergência, pânico, falta de luz, fumaça, aquilo ali vai ser um fator que vai dificultar a sua evacuação e vai causar um acidente. Então a gente mostra no treinamento na brigada essa conscientização. Eu acho que é nesse momento que as pessoas começam a enxergar de outra forma. Falam, realmente, se eu precisar, isso aqui vai me atrapalhar. E sabe, Danilo, você deve ter umas questões em relação a isso, né? Porque a gente entende que é trabalhoso e complicado você mudar a visão do condômino, né? Então, quando o Giovanni coloca essa situação, ele está colocando na brigada de incêndio. E a gente tem um número pequeno de moradores na brigada de incêndio. E o convencimento, infelizmente, ele vem pela dor, né? Porque uma boa convenção de condomínio, um bom regulamento interno, ele já automaticamente ele prevê aquilo ali, né? E a gente às vezes não precisa nem atualizar ele, porque é proibido você deixar objetos no corredor, né? Então você comunica, você fala da brigada de incêndio, você demonstra, você insiste, né? Para que você não tenha que aplicar uma multa. Não é assim que vive, né? Um condomínio. Uma comunidade, né? Harmoniosamente, porque você precisa, em algum momento, você vai precisar do seu vizinho, né? Do seu porteiro, do seu síndico e assim, do seu brigadista, né? Você é um condomínio, né? Ele funciona como um todo. Então você informa, até chegar a um ponto que você não consegue. Aí você tem que partir para o regulamento interno. Exatamente, uma advertência, porque você também tem que se resguardar, né, Danilo? Sim. Você precisa se resguardar, porque você não pode negligenciar nesse aspecto, falar, não, tudo bem, é uma senhorinha, quer deixar o vasinho ali, né? Tem que deixar o cestinho de lixo ali para ela, né, tadinha, porque as pessoas pensam assim, qual é o problema de deixar um vasinho? Meu vasinho de planta. E o síndico, a responsabilidade do síndico vai além disso, né? Porque você tem que enxergar um pouquinho além do simples conforto do condômino. E aí parte para advertência, e aí a gente parte muitas vezes para multa. Em alguns casos você chega à multa, né? Mas você consegue, por vezes, né, um convencimento que aquilo ali vai trazer
Não vai trazer o conforto que ele entende naquele momento, mas vai trazer uma segurança. Sim, é importante. Aí a brigada também é importante porque é um número restrito de condôminos, mas é um multiplicador, né, Giovanni? É por onde você vai conseguir dar uma maior informação para que aquela comunidade... Vai ser bem um prédio de 15 andares, que é um prédio grande, concorda? E aí você tem 6 apartamentos em cada andar. Que você tenha um ali. Porque eu acho que também tem um número, né? Não é necessariamente é pela quantidade de apartamentos que tem no andar, não é isso ou não? Não, por norma seria um por andar. brigadista por andar mais 80% dos funcionários. Entendi. Mas, Importante isso. Mas o indicativo sempre é participar o maior número de pessoas possível, né? Porque tem pessoas que não moram aqui, que são de outros estados. Sim, a gente aqui em Santos, então... No momento de emergência, o brigadista pode não estar no local, então outra pessoa do andar tem que ser o responsável por aquela localidade. Entendi. E ele acaba virando multiplicador ali, né? Você passa as informações para ele, vocês ensinam o máximo que vocês podem, porque é uma questão de consciência, né? E aí eles multiplicam aquilo pro resto da comunidade. Facilita a vida do síndico, né, Danilo? É bom. Não é bom? Não é bom. Facilita um pouco, né? Ficou claro hoje que a questão de segurança não é simplesmente um laudo de AVCB. Precisa de muito mais além disso. Eu queria agradecer. Primeiro eu quero agradecer aos meus convidados. Obrigada por vocês estarem aqui e tão generosamente passar todo esse conhecimento. Agradecer a audiência e dizer que esse assunto continua lá no YouTube. Vocês acessem aqui o QR Code, que a gente vai continuar aqui desenrolando essas questões, tá? Obrigada, gente. Até lá. E para quem está chegando aqui no YouTube, eu vou recapitular um pouquinho do que a gente estava conversando. Nós estamos aqui com Danilo Eleutério, chiquérrimo, síndico profissional há 8 anos, advogado, sabe tudo de gestão condominial e veio aqui explicar um pouquinho para vocês. E Giovanni, nosso especialista em combate e prevenção de incêndio, e nós estamos aqui discorrendo sobre a questão do AVCB. Se simplesmente o AVCB ali penduradinho na parede já é o suficiente para o seu condomínio, se você nem tem AVCB, o que isso implica? Quais são as responsabilidades do síndico nessa questão? E o que você tem que fazer para contratar uma empresa que vai deixar você tranquilo na hora de você fazer o seu AVCB, as manutenções que precisam ser feitas em todo o equipamento, não é isso? Agora vamos lá, que agora eu vou. Agora a coisa vai ficar. Agora começou de verdade. Giovanni, eu vou te fazer uma pergunta muito técnica, porque eu tenho essa dúvida, tá? Para quem não é da área, a gente tem AVCB, laudo técnico e o auto de vistoria. As pessoas confundem muito essas 3 coisas, né? Explica pra gente o que é o AVCB. O laudo técnico você deve saber também, né? Embora... Você faz o laudo técnico? Acho que você emitiu o AVCB, você tem que ter o laudo técnico. Você tem que ter tudo isso. Tem que ter tudo isso. Explica então, por favor. Então, vamos, como dizia o grande filósofo, né? Vamos começar por partes. E vamos lá, o AVCB, né? O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O que ele é? Ele engloba uma série de documentos, que são os laudos, né? Laudo técnico do sistema de hidrante, laudo técnico do sistema de alarme de incêndio, laudo do sistema de para-raios de descarga atmosférica, o SPDA, laudo de estaqueidade do sistema de gás de cozinha. Tem também o atestado de conformidade dos sistemas elétricos. Então são vários laudos, vários pareceres que são corroborados com uma RT, né, de um responsável técnico. E ali indica que todos aqueles sistemas de prevenção e combate a incêndio foram analisados e verificados por um especialista, foram testados e foram aprovados. Então, seu sistema de hidrante, seu sistema de alarme, luz de emergência, porta corta-fogo, todos os equipamentos de combate a incêndio foram testados e foram aprovados, laudados e são corroborados naquele laudo técnico, certo? Aí nós partimos para a segunda etapa, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, não o AVCB, mas o laudo oficial do vistoriante. Então, para você ter o seu AVCB em dia, você vai ter que solicitar uma vistoria do Corpo de Bombeiros, em que um oficial do Corpo de Bombeiros vai fazer o teste de todos aqueles sistemas também. E faz mesmo, né, Giovanni? Ele porque vai o bombeiro, eu acho que
a fiscalização mais criteriosa que eu já vi em todos os aspectos, quando a gente vai falar até de laudos, a prefeitura não fiscaliza tão bem, o bombeiro, ele é extremamente criterioso, né? Então, por isso que vem aquelas inconsistências, né? No caso do Giovanni, óbvio que não, mas eu já vi alguns especialistas que se dizem especialistas e volta um monte de inconsistências. Então, para você tirar um AVCB, o processo fica ali 2 anos. Então, por isso que é tão importante, como você falou, você ter realmente um especialista para que você, quando vem o bombeiro, o negócio já esteja tudo resolvido, né? Esteja tudo de acordo. Então, esse auto de vistoria é a confirmação, né, da vistoria oficial do bombeiro e um laudo que indica se aquele prédio, né, aquele condomínio, aquela edificação foi aprovada ou se há algum item a ser feita manutenção, consertado ou adequado. Então, gente, eu já vi gente ter que trocar porta de lugar, fechar porta, abrir porta. É realmente criterioso, é um negócio que... Você tem um projeto aprovado, né? Então você tem que seguir o padrão daquele projeto e adequar de acordo com as necessidades daquele condomínio. Então, a partir do momento que você tem um laudo do bombeiro aprovando aquele condomínio, você tem todos os seus laudos e RTs do responsável técnico pela vistoria, corroborando o que o bombeiro confirmou, aí sim você tem a emissão do seu auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o documento com a validade de 3 a 5 anos, dependendo do tipo de edificação, que vai atestar que tudo aquilo foi feito. Que o prédio está na segurança. O prédio está de acordo com as normas. Danilo, tu sabe qual é o segredo dele? Conta. Teu pai é bombeiro, né? Foi bombeiro? Meu pai, para quem não sabe, né, ele foi o tenente-coronel aqui do 6º Grupamento de Santos, tenente-coronel Luiz Carlos Ribeiro. Olha isso, Danilo. Você acha que eu ia te botar sentado? Tá explicado. Meu amigo, tu acha que eu ia te colocar sentado do lado de uma pessoa que não tivesse uma expertise a mais? Ele sabe o que ele está falando. E o legal é que ele também tem o outro lado, porque nada melhor do que ter essa visão do que tem que ser feito e o que vai ser pego pelo bombeiro do que o próprio bombeiro. Entende muito disso, né? Não é só questão de engenharia, não é uma pessoa desavisada que chegou ali, vou fazer. Não, o cara tem o olhar, aquele olhar crítico. Vocês realmente vão na minúcia, né, Giovanni? São mais de 30 anos de experiência atuando em prevenção e combate a incêndio, né? Fora esses anos depois de reserva que ele continuou trabalhando agora na parte de engenharia, junto comigo, na prevenção e combate a incêndio também. Ele sentiu na dor, ele sentiu na pele quando o que é chegar num condomínio e não ter os equipamentos ali de manutenção, inclusive até o próprio extintor, até a própria mangueira, porque o bombeiro, ele precisa também utilizar desses equipamentos para poder combater um incêndio que já está ali alastrado, né? Agora, Danilo, conta aí pro pessoal quais são as responsabilidades do síndico quando essas coisas nada funcionam. Então, a responsabilidade é extensa, né? A gente vai da responsabilidade civil até a responsabilidade criminal. Mas quando você chegou e colocou a questão da segurança, né? A gente tem a questão da segurança quando você contrata uma empresa. Porque diversas empresas você vê no mercado que elas chegam e falam, não, a gente vai pagar a taxa do bombeiro e aí você vai ter 2 vistorias. Correto, Giovanni? E aí nessa primeira vistoria, o bombeiro ele vem aqui e ele já aponta através de um comunique o que tem de errado no seu prédio, né? Ou seja, você já está queimando uma vistoria, né? Diferente de uma empresa qualificada no mercado que te traz segurança e ela vai fazer a adequação para depois ela pagar essa taxa do bombeiro para chamar a vistoria técnica. Que não é barata essa taxa. Que não é barata, né? E aí com isso você consegue ter a empresa segura e o prédio seguro, né? E o síndico seguro. Né? Não, quando eu falo prédio, eu falo a comunidade, né? Exatamente. Moradores como um todo. E aí sim você começa a diminuir, né? Não diminuir o risco, porque Exatamente. a responsabilidade sempre vai existir. É essa a questão, a segurança. Exatamente, porque eu fui num programa na quarta-feira e a pergunta que me fizeram foi quais são as responsabilidades, quando que o síndico pode ser responsabilizado fisicamente por alguma negligência
que aconteça no condomínio. O síndico, a priori, essa responsabilidade ela é subjetiva, ela não é direta. Se você está seguindo as suas atribuições, você não é responsável fisicamente. CPF, eu falo fisicamente, a gente fala sobre o CPF, sobre as negligências que possam acontecer. E aí o condomínio é responsável sim, mas o síndico não necessariamente. Né? Partimos desse pressuposto. Uma das únicas questões onde o síndico ele pode ser responsabilizado fisicamente é nessas questões de incêndio, né? de falta de manutenção ou falta do cumprimento das prerrogativas, e pode causar algum tipo de lesão corporal numa pessoa, ou realmente a pessoa vir a falecer. O síndico pode ser responsabilizado sim criminalmente por isso, por esse ato de negligência. E a gente também vai falar da questão do seguro. O seguro contra incêndio, ele é obrigatório, né? O síndico, quando não faz, ele acaba trazendo para si uma responsabilidade quando pega um fogo num prédio, e aí você vai acionar o seguro. Cadê o seguro? O síndico pode ser responsabilizado a reembolsar, né? A ressarcir esse dano. Então, por isso que é tão importante a gente ficar martelando esse assunto, porque hoje em dia eu como administradora ainda tenho, imagino você como síndico, eu ainda tenho dificuldade de convencer as pessoas de que esse assunto é um assunto sério, um assunto grave, e tem que ser olhado com o maior critério possível. Não dá para você contratar qualquer empresa para fazer esse tipo de coisa, e o síndico não pode simplesmente fechar o olho e dizer, mas eles não aprovaram na Assembleia. Não é tão bem assim, né, Danilo? Como é que tu convence, Danilo? Conta a verdade. Tipo assim, toca na ferida mesmo, gente. Se alguém morrer, essa o prédio vai pagar. Questão da responsabilidade com relação ao seguro de incêndio, né, ela está expressa no Código Civil. Né? Então, das obrigações como síndico é a contratação de um seguro contra incêndio. Né? Mas o convencimento, ele se dá, a gente já colocou aqui, pela dor. Na conscientização também, né? Você, além de conscientizar, você tem que mostrar para ele que aquilo aí pode trazer um prejuízo, né, que vai doer. Que não dá para calcular. Né? Porque você está falando de vida. Sim. Né? Então a vida você consegue convencer, né, dessa forma, que na situação de você não ter um AVCB, onde você tem todas as prerrogativas que devem ser obedecidas para aumentar, né, a segurança todas as normas técnicas em dia, né? Todas as manutenções do seu condomínio, todos os equipamentos de combate a incêndio, você fica sujeito a quê? A ter um acidente grave, né, e fatal. Você só consegue convencer quando você mexe na ferida. Tem que mexer. E a gente está vendo hoje em dia, né, Giovanni, quantos incêndios. Eu nunca vi tanto incêndio ultimamente como agora. Exatamente. Nos últimos 2 anos. Parece que... Porque a gente está tendo uma carga elétrica muito maior dentro dos apartamentos também, né? Então, por isso que precisa não só... Vou tirar o AVCB, mas também a questão da conscientização e o tempo inteiro ter que mexer na parte elétrica, manutenção de elétrica, manutenção civil. Isso não pode ser simplesmente esquecido. Mas aí vem minha pergunta. Já aconteceu com você de você chegar num condomínio, ele tem o AVCB, mas você olha e tá tudo ou errado, ou trocado, ou sem manutenção, e aí você fala, meu Deus! E aí você vai dar essa notícia para o síndico? Já aconteceu de você chegar no condomínio totalmente errado? Assim, totalmente errado não, mas você vê que as pessoas acabam negligenciando a manutenção preventiva e corretiva. Porque, como você falou, né, tem a emissão do documento, tem uma validade de 3 anos, então, opa, estou seguro, vou verificar isso aqui daqui a 3 anos. Só que em 3 anos muita coisa pode acontecer, né? Então você tem deterioração dos equipamentos, má utilização dos equipamentos, reposicionamento de rota de fuga. Então muitas particularidades podem acontecer nesse período de tempo que você deve, né, acompanhar e transformar, trabalhar de uma forma que não atrapalhe o decorrer da segurança do seu condomínio. Não somente patrimonial, mas também, como o Danilo falou, de preservação à vida. Então você falou de muitos casos recentes no aumento de princípios de incêndio, né? Principalmente por conta da demanda elétrica. Então,
querendo ou não, o aumento do número de cargos elétricos, que foi até um assunto que a gente conversou em outra Nós vamos vez. voltar a conversar sobre isso, amigo, porque a coisa não... A coisa... Dor de cabeça. O Danilo que eu diga, o assunto reverbera por aí. E não só o carro elétrico, mas eu vejo principalmente as motos elétricas, porque o sistema de carregamento é diferente. Então, na moto elétrica, você consegue, né? A bateria ela é removível. Então, você consegue tirar a sua bateria e carregar em qualquer tomada, plugar em qualquer local. E isso eu acompanhei em alguns prédios que já tinham o AVCB emitido, tinha o sistema prevenção contra incêndio em dia, o seguro estava feito, então conseguiu ter esse respaldo, mas teve um princípio de incêndio, teve uma ocorrência por conta da má utilização do equipamento. A gente teve um mês passado, né? Um incêndio com a moto. Acho que era, não sei se era bicicleta ou se era moto na garagem de um condomínio. Ela derreteu, né? Derreteu, né? O que acontece? São baterias mal recondicionadas, né? Que a pessoa deixa carregando, ela não tem aquele start-off que tem um dispositivo de segurança, né? Então ela acaba carregando mais do que tem uma sobrecarga e ela acaba explodindo. E o princípio de incêndio de uma bateria dessa é muito difícil de você combater, né? Então ela acaba espalhando, fumaça principalmente, é o principal problema que acaba acarretando nesse tipo de situação. É importante que o síndico ouça o especialista sempre, né? Antes de permitir. A gente sabe que isso é uma dificuldade, porque a comunidade pressiona. Aliás, ela nem pressiona, ela simplesmente faz. Quando você vai ver, já tem uma moto lá na tua garagem, né? É assim, não é assim, Danilo. Aí depois tu vai lá atrás do especialista, como é que eu faço, se eu posso, se eu não posso. Olha, se eu deixar ela aqui, pode pegar fogo, o que eu preciso fazer? A comunidade, ela vai indo, né? E aí a gente, além da comunidade, a legislação também anda nos ajudando muito nesse aspecto, né? O síndico não pode proibir. E aí, vamos lá. Aí a gente tem que buscar os especialistas para poder entender e para poder conscientizar essa população de que a coisa não é bem do jeito que eles estão imaginando. O buraco é muito mais embaixo, né? A gente tem todas umas questões aí. E a gente está falando de incêndio, gente. Eu não sei se alguém já esteve dentro de um local que estivesse pegando fogo. Eu já. 2 vezes na minha vida. A primeira vez eu estava no Maresias e um cara com carregado, isso há 20 anos atrás. O cara carregando o celular pegou fogo. Sei lá, acho que em 10 minutos acabou com o apartamento. E a questão do incêndio, muitas vezes não é nem o fogo, mas a gente precisa entender da fumaça e da fuligem. Isso é enlouquecedor. Quando você vai ver, a fuligem já está dentro. É um negócio muito louco. Então, por isso que também a questão da brigada de incêndio também prevê essa questão, né? O que você tem que fazer, como é que você vai fugir daquele lugar. E o outro, eu botei fogo no quarto. Boazinha. Não, foi... Cara, lembra tu lembra do apagão? Que a gente tinha uma época que tinha que apagar todas as luzes, tinha bandeira amarela, vermelha, não sei o quê. Meu filho era recém-nascido. Meu segundo filho era recém-nascido. O Cassiano estava no quartinho dele, e aí mulher, que é aquelas arandela lindas, né? Aí botei uma arandela que era, olha a louca, de papelão, que era um anjinho. Aí você acendia a velhinha dentro e ele dormia, porque ele não gostava de dormir no escuro, ele dormia ali na arandelinha, porque eu não podia deixar o abajur ligado, porque tinha a questão do apagão, né? Em cima da televisãozinha, olha, da televisão. De repente, no meio da noite, meu filho mais novo era recém-nascido, ele estava dormindo no quarto comigo. Aí, de repente, o meu mais velho chegou, mãe, tem uma luz no quarto. Giovanni, a arandela pegou fogo, pegou no plástico. Ela estava num lugar ótimo, né? Ela pegou no plástico da televisão, para você ver a idade, meu filho tem 31 anos, derreteu o plástico da televisão. Aquilo era umas labaredas. Eu não sei, eu e meu anjo da guarda e o meu marido na época, não sei como é que eu consegui apagar aquilo. Eu apaguei aquilo com cobertor. Eu pus o cobertor assim, abafei, apagou. Mas a minha casa destruiu, porque eu me tranquei no quarto com os dois, fechei a porta no dia seguinte para abaixar a fuligem e não chegou a pegar fogo. Foi abaixar a fuligem. No dia seguinte eu fui ver a desgraça que eu tinha feito. Imagina a cara do meu marido. O casamento ainda durou 13 anos depois disso. Mas ali havia sinais. Ele que não quis entender. Ali havia sinais. Corajoso. Mas
essa questão da brigada que eu falo e essa conscientização é porque isso é muito perigoso. Isso realmente pode gerar um problema não só para a pessoa, mas realmente para a comunidade, porque pega fogo um apartamento, pega fogo do lado, você não conseguir combater um incêndio. É importante combater um incêndio logo no começo? Assim, existe um prazo? Tipo, os 10 primeiros minutos você consegue combater, depois que vira uma labareda, quando a coisa aumenta, realmente você não consegue, só depois com o bombeiro. Existe isso ou não? Existe, né? Esse fato que você comentou é muito mais comum do que você imagina, porque você pega, né, exemplos de incêndio de grande proporção, o prédio todo em chamas, o andar inteiro em chamas, mas todo incêndio começa de um princípio pequeno. Um pano de prato esquecido do lado de um fogão, por exemplo. Então, se você tiver aquela conscientização, né, de saber como utilizar uma unidade extintora num princípio de incêndio, por exemplo, ela pode ser sim um divisor de águas entre, né, você conseguir estancar aquele primeiro combate a incêndio ou propagação das chamas. Mas ter a brigada treinada para poder entender o tipo de incêndio que você tem ali, como atuar, né, que tipo de extintor você pode atuar. Já acionar o corpo de bombeiros no começo, mesmo que seja pequeno, acione o corpo de bombeiros para você ter uma melhor direção do que você pode fazer. Acionar o seu sistema de alarme de incêndio para você avisar outros moradores do prédio para estarem cientes que tem um princípio de incêndio ali e que a comunidade como um todo consiga, né, se ajudar e atuar naquele princípio de incêndio. Então, os primeiros 5, 10 minutos são primordiais para você poder ter um confinamento, um combate de forma que ele não se propague. Ele vai apagar mais fácil, né? Com certeza. Danilo já deve ter participado de quantas brigadas de incêndio nesses últimos 8 anos? Várias. Não, mas e o que o Giovanni coloca, né? É só na brigada de incêndio que você consegue ter esse conhecimento técnico, né? E conhecimento que vai te salvar uma vida. O duro é trazer o morador para a brigada de incêndio. Giovanni, eu estava aqui pensando, o síndico... O Danilo, síndico profissional, já deve ter participado de, sei lá, quantas brigadas de incêndio, mas aquele síndico orgânico que acabou de entrar, tá? Ele não participou da última brigada de incêndio do condomínio dele. Ele consegue te contratar só para fazer isso? Só para dar essa instrução, ir lá fazer uma brigada de incêndio, mesmo que não seja necessário, mesmo que ainda que esteja validado o alvará, mas ele entrou agora de síndico orgânico, nunca participou de uma brigada de incêndio, não sabe como é que... os condôminos ali também estão meio desatualizados. A gente consegue te contratar só para isso? Consegue, com certeza. E é totalmente indicado porque, né? Você tem, óbvio, a validade do AVCB de 3 a 5 anos, mas a brigada de incêndio, assim como o teste hidrostático dos extintores e o teste das mangueiras de incêndio, deve ser renovado anualmente. Então por isso mesmo também. E a gente fala aqui, né, muito do princípio de incêndio, do combate ao incêndio, mas a brigada também é importantíssima para você ter noções de primeiros socorros. Então, você fazer uma massagem cardiopulmonar, desobstrução de vias aéreas, contenção de hematomas, hemorragias, não só no princípio de incêndio, mas uma situação normal do dia a dia. Você ter um parente acamado, alguém que sofreu algum tipo de acidente, você poder atuar e agir naquele momento, né? Então, é muito importante e você pode se contar com a gente para você, né, ter essa brigada bem esclarecida, bem instruída e reciclada anualmente. E quanto mais a gente conhece, mais seguro a gente sente e mais no automático faz a coisa, não é? Porque aí você não precisa ficar pensando. É uma coisa meio que automática ali, você já teve contato com aquilo, então você não vai te desesperar. Eu dei sorte, mas poderia não ter dado. Então, você não precisa pensar, porque você já aprendeu, aquilo já entrou no teu cérebro, então tu já sabe o que vai ter que fazer, né? O Danilo, então, já deixa comigo. Deixa comigo que eu resolvo. Já tá craque. Gente, a gente tá no finalzinho do nosso programa. E eu queria que você... A gente, para resumir, bem resumidamente, Giovanni, o meu condomínio nunca fez nem sequer a manutenção de extintor. Resumidamente, quais os passos? Por onde ele começa? Eu acho que primeiramente ele deveria chamar uma empresa especializada, né? Pode contar com a RR para isso. É isso aí. Mas tem alguns itens que ele pode olhar no extintor dele para verificar se ele está de acordo com as normas, né? Então, na carcaça do extintor, tem umas etiquetas, símbolos que indicam, né? A última vez que foi feita a recarga, quando deve ser feita a próxima, quando foi feito o teste hidrostático daquele extintor, se ele está capacitado
a ser utilizada ainda. Verificar algumas marcas de corrosão. Você vai ver aquele trocinho que tá aqui, ó. O manômetro também. O manômetro é muito importante porque ele tem 3 indicativos, né? Tem o vermelho de baixa pressão, então na hora que você for utilizar o extintor, não vai sair direito o material que está dentro. O verde quer dizer que está ok, pode ser utilizado. E o outro vermelho é de alta pressão, então tem o perigo de você explodir aquela carcaça de extintor, se ela não estiver muito bem acondicionada. Então são alguns itens que você pode verificar no próprio extintor. Qualquer pessoa leiga pode chegar lá, olhar o selo de metro também, muito importante da empresa que fez essa CNPJ da empresa também. O CNPJ da empresa, então verificar se aquela empresa é homologada, capacitada para fazer aquele tipo de serviço. Principalmente isso. Se tem o KNAI. Eu ando fissurada em KNAI. Tem que olhar se tem o KNAI, se tem o responsável técnico, porque muitas vezes tem o KNAI, mas não tem o engenheiro responsável pela empresa. Contrata um terceiro lá da longe. Ah, eu não tenho, mas eu vou contratar ali. Mas o cara não tem menor vínculo com a empresa. Tu sabe, né? As armadilhas da contratação. E tu, Danilo? Já falou mais ou menos um pouquinho, mas resumidamente, para as pessoas anotarem agora. Entrei no condomínio, nem o extintor. Tu entrou no condomínio, nem o extintor tá lá feita a manutenção. Danilo, quais são os passos que você toma? A gente costuma por fazer uma vistoria no condomínio como um todo, né? Tu já aprendeu o que tu precisa olhar, né, agora? Sim, pô, com a capacidade que a gente tem aqui da RR, não tem como contestar, né? E a questão é você contratar uma empresa especializada no assunto, né? Que tem essa capacidade técnica para poder te assessorar da melhor forma possível. Que vai te dar todos os itens de segurança que você precisa prestar atenção ali, né? Porque se nem o extintor... E olha, a gente está rindo, mas isso acontece. Isso acontece. Eu já peguei prédios que eu administro que nem o extintor está ali, feita a manutenção. E isso é muito perigoso. A gente está aqui rindo, mas ó, você já deve ter já vivenciado isso. Não agora, porque agora ele está com prédios de alto padrão. Não, mas isso não implica. Isso não implica, né? Isso não implica, né? Isso é uma coisa que a gente precisa dizer. Isso não tem nada a ver com o padrão do condomínio. Isso é o comportamento das pessoas, é verdade. Porque a fiscalização nem sempre acontece. Exatamente. Né? E a gente tem que estar preparado por uma situação de um risco. E como foi dito aqui, né, pelo Giovanni, a gente mora numa cidade litorânea, então você tem a areia, você tem a maresia, né, você tem a umidade, e nem sempre os equipamentos eles duram todo o tempo de validade do laudo, né, do próprio auto de vistoria, né, do AVCB. Então você tem que estar sempre fazendo a sua manutenção periódica ali para ter aquele equipamento pronto para, na eventualidade de você ter que usar, ele poder... Tá funcionando, né? Te atender. E aí depois, Giovanni, a gente já vai falar sobre isso num próximo programa, porque esse já está terminando. Mas nós vamos falar em contratação de pessoas que fazem esse tipo de manutenção. O que precisa, qual é o critério que precisa ter na hora de você contratar uma empresa para fazer manutenção de extintor, a empresa para instalação... como é que é o nome daquele negócio que sai aguinha? Sprinkler. Isso também é um problemaço nos condomínios. A gente vai voltar aqui para falar sobre isso. Eu até te convido a vir junto, se você topar. A gente faz um novo programa para poder abordar esse outro lado. Contratei, tenho o AVCB, estou fazendo a manutenção. Agora, o que eu preciso saber para poder contratar empresas que executam isso de uma maneira séria? Fechado? Fechou, vamos fazer os dois juntos de novo. Então, o recado está simples aqui, gente. Não basta apenas. É importante, é primordial, tem que ter, senão você vai ter problemas de segurança e problemas no seguro, que a gente pode abordar também esse assunto depois. Mas não basta só isso. A manutenção precisa ser periódica. Né? Já falamos sobre isso. Eu quero me despedir de vocês e eu quero que vocês olhem ali para a câmera e deem o contato de vocês, que é importante a gente enaltecer bons profissionais. Danilo, síndico profissional que eu já conheço há anos. Giovanni, o Giovanni veio aqui dar uma palhinha, meu amigo. Já agarrei ele para dar, já senti que ele sabe muito, já agarrei. E então se despeçam, eu quero que vocês deem um contato, como é que as pessoas podem encontrar vocês. Bom, primeiramente, muito obrigado, né, pelo convite. É um prazer poder contribuir, né, de alguma forma. Eu te agradeço por isso. Com esse mundo condominial. Importante.
Meu nome é Danilo Eleutério, sou síndico profissional, advogado, e o meu contato é aqui de Santos, 13, 991 11 1658. Eu falo que os bons dão WhatsApp. Esse é dos bons, porque logo dá WhatsApp. Giovanni, de novo, você já deu seus contatinhos aqui das outras vezes, mas eu preciso que você dê de novo, que as pessoas querem te procurar. Mais uma vez, quero agradecer. Eu que agradeço. Obrigado também, Danilo, por suas explicações, né, pertinentes. Foi muito bom esse papo que a gente teve aqui. Estou aberto a novos convites, né, sempre que tiver interesse. Com certeza. Estou aqui à disposição. E agradecer você que acompanha a gente, né, e se tiver mais interesse em entender como poder aplicar a prevenção e combate a incêndio no seu condomínio, pode seguir a gente na página do Instagram, né, RR Incêndio. Tem o nosso site também, www.ribeirincêndio.com.br, ou meu canal do WhatsApp, que é 13 99659 9696. Eu vou estar à disposição para atender vocês. Corajosos. E se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de deixar o seu like aqui, compartilhar com o seu síndico, compartilhar com o seu membro de conselho, compartilhar com a sua comunidade para transformar os nossos condemônios em condomores, para facilitar a nossa vida e melhorar a sua vida, porque esse é o propósito do nosso canal. E na próxima semana que vem, nós temos mais Condomínio Legal na TV. Até mais!